bênçãos Ele tem nos dado, quantos livramentos, e como Ele renova a cada dia as nossas forças, por causa das suas muitas misericórdias. Convido você a louvar conosco, a louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Vamos nos colocar em pé? Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis
poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está conosco, para sempre e sempre, para sempre. Dá graças ao Senhor, Deus reinará. O seu amor é para sempre, Pois Ele é bom e sobre tudo está. o seu amor é para sempre. Cantai, louvai, cantai, louvai. Sua forte mão vem nos sustentar. O seu amor é para sempre. A sua vida veio dar. O seu amor é para sempre. Cantai, louvai, cantai, louvai. Deus sempre é poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está conosco, para sempre e sempre, para sempre. Deus sempre é poderoso, Deus sempre é fiel, Deus sempre está conosco, para sempre e sempre, para sempre. Amém. Ao Senhor nosso Deus toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Você pode pegar sua Bíblia e abrir comigo no Salmo 100? Por favor, abra comigo aí a sua Bíblia, Salmo de número 100. Cantamos agora, Deus sempre está conosco, Deus é fiel. Salmo 100, ele, entre outras expressões, ele enfatiza a fidelidade de Deus. Queria convidar a igreja para lermos juntos o Salmo 100. Vamos abrir aí, Salmo 100. A uma só voz, podemos ler juntos, apesar de algumas distintas traduções, mas podemos ler juntos. Vamos ler? Leiam comigo. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Eu quero cantar com a igreja a fidelidade de Deus agora. Um Deus em quem você pode confiar. A sua fidelidade não se altera. Deus é fiel a Ele. Ele é fiel por causa dele, por causa do caráter dele, por causa das suas próprias promessas. Que coisa boa termos um Deus que é fiel a si mesmo. Vamos louvar o Senhor? Eu confio em Ti, eu descanso em Ti, Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em Ti, eu me alegro em Ti, os Teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel.
entregar-me a ti, descansar, crer no teu agir. Tua palavra jamais falhará. Tu és fiel e para sempre serás, mesmo quando meus olhos não podem ver. Sei que estás agindo em meu viver. Eu confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Confio em ti, eu descanso em ti. Tuas promessas se cumprirão. Eu espero em ti, eu me alegro em ti. Os teus planos jamais se frustrarão. Tu és fiel. Vamos orar. Pastor André, invoque o nosso Deus. Queremos cultuá-lo, queremos adorá-lo, queremos que Ele nos receba. Eu falei de manhã, não podemos vir na casa do Senhor de mãos vazias. E eu espero que você tenha vindo à casa do Senhor hoje com as mãos cheias de você mesmo. Que Deus tenha todo você nesse culto. Que Deus tenha todo o seu coração nesse culto. Que o seu tempo aqui seja todo para o Senhor. Nenhuma preocupação externa, nenhum cuidado externo. Nós estamos na presença do Senhor como igreja. Cultuá-lo na totalidade da nossa alma é dar a Ele essa prioridade na nossa vida nesta noite. Vamos orar por isso. Queria também pedir ao pastor André que orasse mais uma vez pelos nossos irmãos em Cristo e pelos nossos demais amigos e pessoas lá de Minas, nas proximidades lá da tragédia em Brumadinho. Temos de orar por eles o tempo todo. Queria também acrescentar nesta oração a saúde do nosso presidente. Eu soube que parece que houve uma pequena complicação lá com a retomada da saúde dele. Oramos pelo presidente Bolsonaro e oramos pelo nosso culto, que o Senhor nos receba. Pastor André, curve sua cabeça, vamos orar. Como é bom, Senhor, estar na tua casa para adorar o Senhor. E como é bom adorar o Senhor cantando sobre quem o Senhor é. Amém. Como lembrar a fidelidade do Senhor nos conforta. Amém. Como tentar ver a vida com os olhos do Senhor. Nos avança, nos anima. Às vezes aos nossos olhos tudo está mal ou errado, mas aos seus olhos não tem nada errado, porque o Senhor vai nos levar onde o Senhor quer. Amém. E onde o Senhor quer é o melhor lugar. É verdade. Seja Senhor. Ele aquele que nós sonhamos ou não, quer nós entendamos ou não, concordemos ou não, é o melhor lugar. É verdade. E que nós Senhor. possamos entender isso desde já. Recebe o nosso culto, Pai. Somos tão imperfeitos, mas não é por causa de nós. É por causa dos méritos do Senhor Jesus, que se entregou em nosso lugar e nos salvou. Que nós suplicamos que o Senhor receba a nossa adoração. Amém. E oramos e pedimos o consolo do Senhor
aqueles irmãos e cidadãos brasileiros que sofreram tanto com Verdade. essa tragédia em Brumadinho. Verdade, Senhor. Essa coisa não fugiu ao controle do Senhor, mas o Senhor também é aquele que pode consolar Amém. aqueles que nesse momento sofrem e não entendem, e não compreendem, e perderam não só bens materiais, mas pessoas queridas do seu convívio. É verdade, que eles sejam Senhor. cheios do consolo do Senhor. Amém. Que mesmo em meio à dor, consigam encontrar a paz e consigam encontrar alegria no Senhor. Amém. Nós pedimos também pelo nosso presidente, pela enfermidade e recuperação que ele enfrenta agora. Que o Senhor seja com ele, seja com Amém. os médicos, orientando cada procedimento. Amém. Que nada seja feito errado e que tudo seja feito de acordo com a sua vontade. Amém, Que Senhor. logo ele possa ocupar o lugar que o Senhor planejou para ele na liderança do nosso país. É verdade, Pedimos Senhor. que o Senhor abençoe o nosso culto, o pastor que vai trazer a palavra. Que ele seja usado pelo Senhor. Amém. E que nós prostremos o nosso coração e ouçamos aquilo que o Senhor quer de nós. Amém. E nos rendamos um pouco mais à tua vontade e à tua presença. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Os irmãos podem sentar. Uma alegria retornar à casa do Senhor, estar com os irmãos, poder cultuar, adorar o Senhor. E eu sou grato a Deus por isso. Obrigado muito aos meus irmãos presbíteros, já falei com eles, aos pastores aqui, que aqui sempre nos servem, servindo a igreja, servindo o Senhor. Muito obrigado por isso. Quero lembrar a igreja que retomamos agora em fevereiro algumas das nossas atividades. A terça-feira, esta próxima terça-feira, retomamos o Ministério de Artesanato, liderado por algumas mulheres aqui da nossa igreja. E este ministério precioso, que já soma mais de 6 anos aí, reúne um grupo grande de mulheres, muitas das nossas vizinhas aqui do bairro, e que terça-feira após terça-feira se reúnem aqui no nosso salão para aprenderem um pouco sobre esta atividade de artesanato. Próxima terça, então, nós retomamos. E você, irmã, é nossa convidada, certo, Isabel? As irmãs aqui são convidadas para prestigiarem, para estarem aqui, inclusive algumas de vocês que têm habilidades e dons e podem ministrar, ensinar, vocês falem aqui com as nossas irmãs, Isabel, a Tereza, a Helena, a Lúcia, estou vendo lá a Lúcia e outras irmãs que eventualmente estejam aqui, por favor, nos ajudem nesse ministério. Muito bem? Próximo sábado, os jovens estão convidando todos os familiares. Então, os jovens convidando os familiares, os seus familiares, os pais e a família, para um evento de abertura do ano com um churrasco. A ideia é envolver o pai, você mamãe, nos projetos e tê-los mais perto do Ministério de Jovens. Então, no próximo sábado, a partir das 12 horas, lá no espaço da nossa churrasqueira, você está convidado. Então, jovem, você tem o compromisso de colocar na agenda dos seus pais e no próximo sábado pegá-los e trazê-los para cá. Tudo bem? Não esquece do kitzinho lá, para você não ser pesado para outros. Jovens, próximo sábado, e familiares dos jovens convidados para este evento. Tudo certo? À noite, no próximo sábado, nós temos os adolescentes, às 19h30. Uma reunião muito especial. A liderança dos adolescentes conta com o apoio de você, jovem adolescente, para esse encontro à noite. Se você vier para o churrasco, já vem, já fica e participa à noite da reunião com os nossos adolescentes, ok? Por favor, não esqueça
deste compromisso. Deixe-me só pontuar uma outra informação. No domingo passado pela manhã, o pastor Ildefonso, que é o capelão da Igreja Cristã Evangélica aqui, no São José dos Campos, ele fez um apelo para kits de higiene pessoal, sabonete, pasta, escova de dente, é isso? E muitos irmãos trouxeram, que já tem ali um bocado de material para entregar para ele. Mas alguns irmãos estão perguntando se ainda pode trazer no próximo domingo. Então a resposta é sim, claro que pode. Ok? Pode trazer sim. E nós vamos fazer chegar para o pastor Ildefonso, que é o nosso capelão. Ele usa esse material distribuindo nos hospitais onde ele atua, e ele atua aqui em 3 hospitais da cidade. Todos os dias ele faz visitas, cultos, visita os doentes ali, e ele tem esses materiais para ser então usado. Então você pode sim trazer ainda, e se você trouxe hoje, pode deixar com alguns dos nossos oficiais atrás, ou com os presbíteros aqui, Luciano e Daniel, que estão encarregados. Deixe-me dar uma palavra às crianças. O Ministério Infantil, na pessoa do pastor Juscelino e Magner, sua esposa, que estão organizando o acampamento agora, do próximo feriado aí dos dias de Páscoa, não é? 19 a 21 de abril. Eles pedem a vocês, irmãos, que vocês, irmãos, que têm os filhos, que procurem por eles, ainda hoje, para fazerem aí as inscrições, aqueles que não fizeram, e para fazerem os acertos, tá bom? Por favor, façam isso. É muito importante para os nossos líderes a sua participação e fazê-lo com brevidade para dar atenção a eles, tá bom? Por falar nisso, o Ministério de Adolescentes promove aquele momento gostoso nosso lá em cima, para tomar um lanchinho ou alguma coisa, porque o resultado disso é para abençoar as crianças, para ajudar no custeio das crianças que vão para o acampamento, tá bom? Então você, por favor, faça isso e participe conosco após o culto, se for oportuno. Lembrando que também no próximo sábado, pastor Juscelino está aí, no próximo sábado nós temos atividades esportivas das crianças. Pela manhã, 8 horas, 8h30? 8h30? Então, por favor, pais das crianças que trazem normalmente os filhos para atividades esportivas, podem fazê-lo no próximo sábado. Está bem? Todos os avisos? Queria orar com as crianças. É sempre uma alegria orar com as nossas crianças. Tem alguns que já vieram antes da hora, né, Sérgio? Aguenta, tem que vir. Então venham cá, todas as crianças. Nós vamos orar e você vai para o seu culto agora. Hoje pela manhã tivemos um momento especial com as nossas crianças, porque elas foram transferidas, algumas de classes, e foi muito gostoso. Como vai? Você está boazinha? Você está bem? Que bom. Cumprimento o pastor aqui. Que coisa boa essa turma, não é? É uma igreja. Que coisa linda. E o mais gostoso ainda, irmãos, é que como pastor eu tenho informações privilegiadas. Tem mais crianças aí que vocês não estão vendo e nem eu, mas elas estão a caminho. Eu tenho essas informações. Então que Deus abençoe vocês, mamães, papais que estão aí esperando a família aumentar.
as nossas crianças, a preciosidade desta igreja. Vamos orar para que Deus abençoe o culto de vocês agora. Que Deus fale com vocês, com certeza Ele vai falar nesta noite. Vamos orar, curve sua cabeça. Deus querido, muito obrigado por esta hora que nós separamos para interceder por essas crianças. Senhor Deus, nós amamos essas crianças. Sabemos que elas são muito mais amadas ainda pelo Senhor, porque foi o Senhor que deu o seu Filho para morrer na cruz por elas. Deus querido, agora nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre ao coração delas. Encha esses corações com a Tua palavra, Senhor, para que o mundo que nos rodeia, que rodeia essas crianças, não venha enredar nenhuma delas. Que elas continuem firmes aqui conosco, amando esta igreja, amando o Senhor Jesus, querendo conhecer mais e mais da palavra do Senhor no seu coração. Pai querido, abençoe muito os professores que vão ministrar, que vão ensinar desde o berçário, que eles sejam instrumentos do Senhor agora, para falar ao coração das crianças, através das histórias bíblicas, das experiências pessoais de vida deles com o Senhor. Usa os professores, usa o pastor Juscelino, usa toda a equipe de professores, que eles sejam bem-sucedidos na tarefa de hoje à noite, de comunicar a palavra do Senhor ao coração das nossas crianças. E a nós, Senhor, aqui, continua nos abençoando e falando conosco. E daqui a pouco abençoando a nossa participação na mesa do Senhor. Que cada momento, ó Deus, deste culto hoje, seja de fato contado para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem. As crianças, os infantes que já são batizados ficam, tá bom? Hoje é culto de ceia, então os demais podem sair. Vamos louvar o Senhor. O hino que vamos cantar tem a ver com a mensagem que eu quero pregar daqui a pouco. Hoje é o primeiro domingo do mês e nós celebramos a mesa do Senhor. E hoje à noite eu quero compartilhar com os irmãos um pouco sobre a fidelidade de Deus revelada nesta mesa, porque a ceia do Senhor, ela é uma expressão da fidelidade de Deus. Um dia, lá atrás, na eternidade passada de Deus, quando nem mundo existia, quando nada tinha sido criado, Deus planejou esta mesa para a igreja do seu Filho Jesus. Que Deus fiel é esse, que planeja algo quando ainda nada existe, e agora as igrejas de Cristo no Brasil, na China, no mundo inteiro, algumas de outras formas, porque alguns outros têm talvez outros meios e métodos de celebração de ceia, mas em algum canto desse planeta, o tempo todo, crentes em Jesus estão celebrando a ceia do Senhor.
Que coisa extraordinária, meus amados irmãos, é a fidelidade de Deus. Pensar na fidelidade de Deus, como disse o pastor André na oração, nos encanta, porque alicerça a nossa fé, firme nas promessas do nosso Deus. Vamos cantar esse hino? Fique em pé, por favor, se você pode. Firme nas promessas do bom Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas que não vão falhar, venço as tempestades do revolto mar. Todo medo e mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. E eu os convido para que abram suas Bíblias comigo. No livro de Números, capítulo 15. Lá no Velho Testamento, Números, capítulo 15. Dá uma olhada. Números, capítulo 15. Só o verso 1 e o verso 2. Números 15, capítulo 15, verso 1 e verso 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, quando vocês entrarem na terra que eu lhes darei para a sua habitação. E segue o texto. Só esse verso. Que contexto é esse? Números capítulo 15. Deus dizendo ao povo que eles iam entrar numa terra que Ele a eles daria
e que ele iria colocar esse povo lá. Você sabe qual é o contexto de Números capítulo 15? As narrativas de Números cobrem todo o percurso de Israel durante a trajetória do deserto. As narrativas do livro de Números cobrem todo o tempo, os 40 anos, porque ele começa lá atrás, depois de Êxodo capítulo 40. E toda a trajetória, todos os episódios, Números é um novo escrever da história narrada em Êxodo pelo próprio Moisés. Uma história de descaminhos, uma história de desobediência, uma história de maldade diante de Deus, uma história de um povo que foi rebelde ao Senhor, uma história de um povo que deu as costas para Deus diversas vezes, uma história de um povo que não foi só irreverente, eles foram blasfemos, uma história de um povo que veio lá impregnado do Egito com culturas idólatras e idolatrou no deserto. É nesse contexto que Deus diz para esse povo o que eu li ali agora para você e você viu na sua Bíblia. Moisés, diga a esse povo, quando eles entrarem na terra que eu disse eles iam entrar e eles vão entrar. E o texto vai continuar dizendo, diga a eles que eles têm que fazer assim, 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 eles têm que trazer sacrifícios, eles têm que fazer ofertas, eles têm que me cultuar desta forma, mas que Deus é esse? Eu diria, esse povo não entra, nem eles, nem os seus descendentes, ninguém. Começo de novo. Mas Deus é fiel. E não é esse emaranhado de aspectos humanos, pecaminosos, que tira Deus da sua fidelidade. E é por isso que eu li esse verso que parece meio que vazio, mas é rico demais quando nós entendemos o contexto. Algumas vezes, versos como este surgem nas Escrituras, em especial nos livros do Antigo Testamento, em especial nos 5 primeiros livros, o Pentateuco, para lembrar o povo quem é o Deus que tirou vocês do Egito. Para lembrar o povo, esse Deus é mesmo um Deus fiel, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Versos como esses são importantes para nós. Eles não são apenas para registrar a história, eles estão lá para fazer parte da história, para que nós hoje possamos aprender com a história. Como é importante conhecer a história para aprender com a história. Conhecer a história para não cometer os erros que outros cometeram. Conhecer a história para trazer à memória verdades bíblicas a respeito desse Deus a quem nós servimos. Desse Deus que nos amou sem mesmo nós darmos nenhuma atenção a Ele antes disso. Como não estamos no contexto de Israel, e não estamos, como não estamos lá em Números capítulo 15, e não estamos muito longe, há alguns bons milênios atrás, então é bom nós
tentarmos trazer aqui à nossa mente o contexto desta citação bíblica. E eu gostaria de convidar você para uma rápida passada pela história. Eu queria revisitar a história para chegar aqui. E para revisitar a história que chama-nos atenção este verso, da fidelidade de Deus, eu tenho que começar a olhar para Êxodo capítulo 3. Eu separei alguns versos aqui, você pode acompanhar comigo porque é mais rápido. Mas em Êxodo capítulo 3, verso 17, o Senhor disse: eu resolvi tirá-los do Egito, onde vocês estão sendo maltratados. Eu vou levá-los para uma terra boa e rica, terra que mana leite e mel. Eu vou fazer isso. Isso é promessa de Deus. Isso está lá em Êxodo 3:17. O Êxodo de 5 a 12 são aquelas manifestações sobrenaturais de Deus com as famosas pragas sobre o Egito, os julgamentos de Deus sobre o povo egípcio. Aquela série de situações que só afetavam os egípcios, as pragas. Manifestações de Deus que o povo dele viu. Os israelitas viam acontecer, eles viam as rãs invadindo as casas dos egípcios, mas não a deles. Eles viam a escuridão lá no Egito, mas não viam onde eles estavam. Eles viam as águas vermelhas para os egípcios, mas não para eles. Eles viam tudo acontecendo, Deus estava fazendo. Que Deus é esse? Devemos olhar também para Êxodo 14, quando Deus tira o povo e eles chegam diante do mar e Deus vai dizer para eles: passem, porque o mar vai se abrir, e o mar se abre, e eles passam a pé enxuto. E quando vem o exército egípcio, é todo sucumbido. Eles viram isto. Que Deus é este? Mas nós seguimos mais um pouco agora para Êxodo capítulo 15, logo depois que eles atravessam o mar, 3 dias caminhando, morrendo de sede, e eles começam a murmurar, reclamar, encontram água, e a água é amarga, e Deus vai lá e transforma aquela água numa água cristalina, gostosa, saudável, fresquinha. Que Deus é esse que atende o povo reclamão? Deus está lá agindo. Mas eu ainda vou mais um pouco para Êxodo capítulo 16, e o povo começa a dizer: e aí, Moisés, nós vamos comer aqui? E Deus manda o maná para eles, e o maná cai todos os dias, na porção necessária, exata de cada um. Vamos mais para Êxodo capítulo 17, eles começam a enfrentar os primeiros inimigos no caminho, não é? Eles estão cruzando o deserto e vão encontrando os povos que habitam, e de repente surge lá um grupo, e eram os amalequitas, os primeiros inimigos, e o Senhor dá livramento para eles de uma forma sobrenatural. Que Deus é esse? Fiel à sua promessa. Lembra 3,17? Eu resolvi tirá-los daqui e vou colocá-los numa terra lá que mana leite e mel, a terra do Eveu, do Jebuseu, do Ferezeu. Era a terra que o Senhor disse que ia colocar o povo, e o Senhor está fazendo a coisa acontecer. Se você estivesse nessa caravana, se você fosse um dos que estivesse lá nessa caravana, e de repente alguma coisa desse errado agora, não é? Será que você ia desertar como eles? Será que nós iríamos? Não, espera aí, gente, vamos confiar no Senhor, o Senhor é fiel. Será? Ou será que nós iríamos na onda? No capítulo 32 de Êxodo, o Moisés tinha ido para o monte e já estava lá há alguns dias. E o povo disse para o Arão: Arão, esse Moisés aí não vai voltar não. E é o seguinte, precisamos de deuses. Faz para nós deuses que nos possam guiar. E o Arão, o irmão de Moisés, caiu nessa.
Mas eles viram o mar abrir, eles viram Deus fazer o milagre do maná, o milagre da água, o milagre do livramento. Puxa, não dava para esperar um pouquinho? Então, se eu sou Deus, naquela hora, eu diria: Moisés, vou começar de novo, apaga, não é? Deus não fez assim com Adão e Eva no Éden, está lembrado? Ele não exterminou os dois na hora do pecado. Porque Deus é fiel aos seus planos e propósitos, e Ele tinha um projeto. E Ele faria o projeto, apesar do pecado de Adão. Ele seguiria com o seu plano, apesar da idolatria, apesar do pecado, apesar da desobediência, apesar da ofensa grave. Como o tempo não permite, vamos pular para o livro de Levítico, porque Êxodo conta um pouco da história da saída, mas Levítico continua agora de uma maneira muito interessante. Sabe por quê? Porque não obstante toda a desobediência cravada em Êxodo, Deus não muda o seu plano, e quando entra Levítico, Deus começa a dar instruções para o povo. Olha, quando vocês estiverem na terra, que eu vou pôr vocês lá, lembra do verso que lemos em Números 15, 1 e 2? Então vocês precisam aprender como cultuar ao Senhor, as mensagens de domingo pela manhã. Não pode chegar para cultuar o Senhor de qualquer jeito, não pode chegar para adorar o Senhor assim de mãos vazias. Vocês precisam aprender, e aí Deus ensina como são as ofertas, naquela época então, antes de Cristo, os sacrifícios. Se a família é pequena, um animal pequeno, uma ave, se a família é maior, se é isso, se é aquilo, e Deus dá toda essa informação. Mas por que Deus está fazendo isso? Aquele povo não merece, aquele povo é infiel, aquele povo é idólatra, aquele povo é rebelde, aquele povo é desobediente. Deus, o Senhor tem certeza que esse povo vai entrar na terra? E Deus está dizendo para Ele mesmo: eles vão entrar na terra. Em Levítico, então Deus dá instruções que parece que, na minha visão, Senhor, não tem sentido. Deus disse: tem, essas instruções vão passar de pais para filhos, ainda que pais não entrem. Lembra? Eles vão vagar 38 anos pelo deserto. Essa geração adulta vai morrer no deserto, mas os filhos vão entrar. E os filhos precisam saber como Deus quer ser adorado. Talvez nós precisássemos hoje nas igrejas cristãs, nas igrejas evangélicas, no Brasil e no mundo, uma releitura de Levítico naturalmente com uma atualização pós-Cristo, para saber que Deus não aceita ser adorado de qualquer jeito. Algumas vezes o Senhor disse: eu estou farto da adoração de vocês, dizendo para Israel. Eu estou por aqui com vocês, porque vocês vêm aqui para me adorar, mas essa adoração é vazia. Nós precisamos reexaminar a história, porque Deus não mudou, irmãos. Deus não é agora um pouco mais tolerante conosco e a gente pode adorar o Senhor de qualquer jeito. Não, Ele é o mesmo. E nós muitas vezes temos falhado, porque não revisitamos a história e porque queremos adorar o Senhor, muitas vezes, de uma maneira que mais nos agrada do que a Ele. Mas pulando para Números, e nós chegamos agora no livro que estamos nele, nós encontramos então agora a história sendo reescrita. E eu vou logo pular lá para os capítulos 13, 14 e 15, que nós estamos no 15, porque é lá que tem a tragédia dos espias. Lembra? Os 12 espias que foram espiar a terra. Que tragédia! Voltam e contaminam o povo.
10 deles, à exceção de Josué e Calebe, 10 deles, eram 12. Eles desanimaram o povo, contaminaram o povo, inflamaram o povo, fizeram o povo pecar contra Deus. Disseram, de jeito nenhum nós vamos entrar, a terra tem gente muito grande, a terra tem gigantes, nós vamos ser esmagados. Ah, Moisés, melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, morrido lá, ia ser sepultado lá, agora nós vamos morrer na mão desse pessoal aí. E isso provocou uma euforia, um desânimo, grito, choro, tristeza, lamentação, blasfêmia, ofensa a Deus. Eles se esqueceram que Deus abriu o mar, eles se esqueceram que Deus fez a água virar água doce, eles esqueceram que Deus os livrou da mão dos amalequitas, eles esqueceram que Deus fez descer para eles lá o maná na hora que eles precisavam. Eles se esqueceram de tudo isso. Eles se esqueceram da fidelidade de Deus. Amados irmãos, tem alguma coisa que nós não podemos vacilar. É nos esquecer da fidelidade de Deus. Israel se esqueceu do que Deus fez, e isto foi mal. Em Números, e nesta ocasião em especial, fugiu ali? E nesta ocasião em especial, duas lições nós extraímos, agora, nesse momento. A primeira é que Deus, a paciência dele tem limite, porque é nesta hora da experiência dos espias que Deus então diz o seguinte: não vão entrar na terra essa geração não vai entrar, não vão entrar os que são desta geração, ou seja, os que saíram do Egito com mais de 20 anos, vocês não vão entrar, vocês não entram, os filhos de vocês entram, mas vocês não entram, porque a paciência de Deus tem limite. Importante nós entendermos isso, e nós vemos isso porque Deus, ele se irou com a situação que aqueles 10 espias levaram o povo a fazer. Mas a segunda grande lição é que Deus é fiel às suas promessas. E aí, o que vai acontecer é que Deus vai colocá-los na terra da promessa, apesar da desobediência e da idolatria e da adversidade que eles estão promovendo. E é aqui que eu quero pensar um pouco com os irmãos, porque Deus é fiel. Deus é fiel. A fidelidade dele não se abala. A fidelidade dele não vai mudar, porque nós andamos por caminhos errados. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar porque o Israel reclamou. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar o plano dele porque eles fizeram um bezerro de ouro. Deus não vai mudar. Deus não vai mudar o plano dele porque 10 dos 12 voltaram e dizendo, não dá para entrar na terra. Deus não vai mudar o plano dele. Ele vai colocá-los na terra. Deus é fiel. Deus é fiel a ele mesmo. A fidelidade de Deus não leva em conta a nossa desobediência.
A fidelidade de Deus não leva em conta e não é prejudicada pela infidelidade dos seus filhos. Não, não é. A fidelidade de Deus, ela não se desgasta diante da murmuração, não se desgasta. Meu prezado irmão, irmã, nós temos um Deus fiel. Independente das circunstâncias, Ele haverá de cumprir aquilo que Ele prometeu. Grave isto. Mas não se esqueça, nem sempre as coisas acontecem do nosso jeito. Ele é fiel a Ele. Deus mesmo é quem dirige, motiva e garante a sua fidelidade. A razão de ser da fidelidade de Deus é o seu caráter, Ele é fiel a Ele. A razão de ser da fidelidade de Deus é a sua pessoa, é o seu amor, é a sua misericórdia. Deus é fiel porque Ele é fiel. Fidelidade faz parte da natureza de Deus. Deus é fiel porque os seus planos jamais falham. Deus é fiel porque os seus planos não podem ser frustrados, nenhum deles. Deus é fiel porque os seus propósitos são imutáveis. A fidelidade de Deus está ligada a Ele e não a nós. A fidelidade de Deus está ligada ao que Ele prometeu, ao que Ele planejou e não ao que nós fazemos ou deixamos de fazer. Então chega no capítulo 15 de Números, verso 1 e 2, depois de tudo de acontecido aqui, Números 15, 1 e 2, já passou o bezerro de ouro, já passou os espias que inflamaram o povo, já passou já temos mais de 10 citações de murmurações do povo. Deus não vai mudar. Se vocês vão entrar na terra, vocês vão entrar na terra, vocês vão entrar na terra, porque eu prometi para mim que esse povo, lá em Êxodo 3,17, eu disse, eu vou tirar vocês das mãos dos egípcios e vou levar vocês lá na terra que mana leite e mel. Aquela terra eu dei para vocês, vocês são os moradores daquela terra. Amados irmãos, querem os povos árabes, os palestinos, querem brigar, podem brigar à vontade. Deus tem uma promessa e essa promessa é para o seu povo, aquela terra é do seu povo. Deus é fiel. Pode mudar o slide para mim? Vou repetir. Deus mesmo é quem dirige, motiva e garante a sua fidelidade. A razão de ser da fidelidade de Deus é o seu caráter, a sua pessoa, a sua misericórdia, o seu amor. Não tem nada a ver conosco. Não tem nada a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. O que eu faço ou deixo de fazer tira de mim o privilégio de tomar parte nos planos e propósitos de Deus, mas não muda o plano e o propósito de Deus. Deus é fiel porque os seus planos jamais podem falhar. Nós lemos isso no livro mais antigo da Bíblia, Jó 42. Deus é fiel, seus propósitos são imutáveis. Mas por causa da fidelidade de Deus, o Cristo prometido veio ao mundo. Porque Deus é fiel. E aquele povo todo, com toda a desobediência, com tudo isso que nós vimos até agora, tinha uma promessa. Era o Messias. Deus poderia falar assim, eu vou mudar o plano. Não mandar mais não. Filho, vamos mudar. O povo não merece não. Que coisa, que gente ruim é essa? Eu não pensei que fosse assim. Eu criei o homem, mas não sabia que era isso não. Vamos mudar.
E eles reuniram lá Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo e vão mudar. Não! Deus tinha um plano, um propósito e o Messias veio. Uma das porções bíblicas mais preciosas que eu gosto de me lembrar sobre o Messias veio, sabe qual é? Lucas capítulo 2, quando aquele homem chamado Simeão, um profeta, um dos últimos que estava lá por Israel nos dias do nascimento de Cristo, ele é escalado porque o Senhor manda ele ir lá e ele vai ao templo no dia que levaram Jesus, passados 8 dias, e ele toma Jesus nos braços. E você lembra o que ele disse? Senhor, agora o Senhor pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a tua redenção. Ah, meu amado irmão, o Cristo veio e o profeta Simeão tomou ele nas mãos. O Cristo veio. Por quê? Porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel, o Cordeiro de Deus assumiu o meu lugar na cruz. Amado irmão, você já pensou nisso? Se isso não tivesse acontecido, você não estaria aqui hoje, nem eu, não teria evangelho para pregar, não teria Bíblia, não teria salvação. O Cordeiro de Deus. Quando eu leio Gênesis capítulo 22, e eu vejo a história de Abraão lá no Monte Moriá, pronto para oferecer o filho Isaque, lembra disso? Capítulo 22 de Gênesis. E o Senhor diz para ele, olha do lado, e ele vê lá um carneiro, e ele disse, é ele que vai no lugar do seu filho, pega lá, ele vai. Alguns séculos para frente, Jesus viria para que eu não tivesse que morrer mais. Amado irmão, você entende a fidelidade de Deus? Meu amigo, você entende o que é a fidelidade de Deus? É Deus ter prometido que o filho dele subiria na cruz, no meu e no seu lugar. E ele fez isso. Ele podia ter desistido, ele não desistiu. Por causa da fidelidade de Deus, o filho foi fiel. O filho foi fiel. Que coisa, meus amados irmãos, nós termos um Deus fiel. Você entende o que é a fidelidade de Deus? Você entende o que é viver na dependência da fidelidade de Deus? Você entende o que é estar sob a tutela de um Deus que é fiel, fiel mesmo? Esse é o nosso Deus. Esta mesa, ela é a materialização da fidelidade de Deus. Você quer saber o que é fidelidade de Deus? Olhe para esta mesa. Aqui está a fidelidade de Deus. Ele prometeu para aquele povo que enviaria o Messias. E o Messias veio, o Messias é Jesus. E esta mesa nos faz lembrar a obra de Cristo, o perdão dos nossos pecados, a nossa aceitação. Deus nos aceita como filhos, através do seu Filho. Os meus pecados foram postos no ombro do Filho de Deus na cruz, e Ele os apresentou a Deus em meu lugar. E a glória de Cristo, a graça de Cristo é posta sobre os meus ombros e me torna agora filho de Deus. Isso é fidelidade de Deus nos seus planos e nos seus propósitos. Foi por isso que Deus não acabou o mundo tirando a vida de Adão e Eva naquela hora. Foi por isso que Deus não extinguiu o povo lá no deserto diante de tanto pecado, porque Deus tinha um plano. O filho dele viria daquele povo, o Messias, o Salvador, nasceria de lá. Era necessário habitar as terras, era necessário ter a tribo de Judá possuindo a terra, era necessário que houvesse a família de Davi e que o Messias viesse dessa linha. Era necessário, irmãos. Deus não só
escreve a história, Ele controla a história, Ele faz a história acontecer. Que coisa extraordinária! Meu Deus é fiel. Agora, depois de tudo isso, você acha que Deus vai mudar a visão dele sobre você por causa de um pecado ou outro? Não, mas Ele quer que você o abandone. Você acha que Deus vai mudar a visão dele porque você de repente deu as costas para Ele uma outra vez? Não, mas Ele quer que você chegue para Ele. Você acha que Deus vai mudar a visão dele sobre você que talvez ainda não tomou uma decisão de dizer: Deus, eu confio nesse filho que veio para morrer na cruz e eu recebo como meu Salvador? Você acha que Ele vai desistir de você? Não vai! Ele vai continuar falando ao seu coração, porque Deus não desiste. Nós seres humanos temos a tendência de desistir de pessoas. E aí, pastor, vai visitar o fulano? Não vou mais não, perder tempo. Aí vai lá pregar o evangelho. Ei, não vou mais não. Às vezes pais desistem dos filhos. Ei, pastor, aquele lá eu desisti dele. Meu amado irmão, Deus é fiel aos seus planos e projetos e Ele não desiste de nenhum deles. Eu não sei quanto você crê na fidelidade de Deus. Eu não sei quanto você reflete fidelidade de Deus. Eu não sei o quanto a fidelidade de Deus é algo que impacta a sua vida, mas eu quero que você, ao ir embora para casa logo mais, você carregue esta mensagem com você. Deus é fiel e a fidelidade dele não me deixa. Não deixa você, meu irmão, não vai deixar. Por causa da fidelidade dele, nós estamos aqui. Hoje, quando nós celebrarmos a mesa, e vamos fazê-lo agora, eu queria que você, quando tomasse o pão, você dissesse: Deus, obrigado pela tua fidelidade, porque esse pão, que é o símbolo do corpo do meu Jesus na cruz, ele é a materialização da tua fidelidade. O Senhor prometeu, porque se não tivesse esse pãozinho aqui, se não tivesse esse suco de uva aqui, quer dizer que Cristo não morreu naquela cruz. E se Cristo não tivesse morrido naquela cruz, seria vã a nossa fé, seria vã a nossa pregação, seria vã a nossa vida, estaríamos perdidos. Entende como é maravilhoso termos um Deus fiel? O que Ele prometeu, Ele cumpriu. O que Ele planejou, Ele fez. Um povo desobediente, uma gente que não merecia, um povo que só o ofendeu, mas Ele disse: mas eu vou carregar este povo, porque deste povo o meu filho vai vir, e eu tenho um plano para a igreja desse filho, e essa igreja somos nós. Você crê na fidelidade de Deus? A fidelidade de Deus garante que você pode ser cidadão do céu. A fidelidade de Deus diz a você que você pode ser filho dele. Ele é fiel em cumprir isso. Você crê nisso? A fidelidade de Deus nos tira do lamaçal do pecado e nos põe à mesa com Cristo. A fidelidade de Deus reconstrói, restaura, tudo porque Deus é fiel. Meu prezado irmão, irmã, meu querido amigo, você que ouve e nos vê pela internet, grave isso no seu coração. Queira estar do lado do Deus fiel. Queira estar do lado desse Deus que é fiel. Queira andar com Ele. Queira depender dEle. Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Não desista das suas orações. Não desista dos seus filhos, pais.
Não desista dos seus pais, filhos, que têm pais que ainda não servem ao Senhor. Não desistam dos projetos que Deus colocou no seu coração para honrá-lo, para servi-lo. Não desista, porque Deus é fiel e Ele vai abençoar você. Repito, ao tomar a ceia do Senhor, eu quero convidá-lo a meditar de maneira muito solene na fidelidade de nosso Deus. Que o Senhor abençoe muito o nosso coração, meu e o seu. E agora, que esta mesa fale um pouco mais sobre Deus é fiel. Vamos orar enquanto eu peço que os presbíteros venham. Curve sua cabeça. Vamos orar. Deus querido, nós somos tão falhos e tão limitados. Entendemos tão pouco da tua fidelidade. Somos tardios para entender, compreender o Senhor como um Deus fiel. Estamos tão distantes da tua fidelidade, porque somos infiéis, que temos mesmo dificuldade de compreender como o Senhor consegue. Mas Deus, pedimos que o Senhor nos ajude hoje à noite a renovar os nossos votos ao Senhor, porque entendemos que muitas vezes falhamos porque duvidamos de que o Senhor vai fazer, de que as coisas vão acontecer. Mas eu quero orar por nós, pedindo que o Teu Espírito nos encha, nos reavive, nos reanime e nos faça de fato, Deus, entender o que é a Tua fidelidade. Entender que o Senhor vai sim, vai nos abençoar naquelas nossas necessidades diárias. Que o Senhor vai sim fazer acontecer aqueles projetos que são Teus na nossa vida. E o Senhor vai fazer acontecer porque o Senhor é um Deus fiel. Deus, nos ajuda na compreensão do Senhor. Mas agora, quando vamos tomar o pão, e na sequência vamos tomar o cálice, símbolos do Teu corpo e do sangue do Teu Filho derramado na cruz ali no nosso lugar. Deus, ajuda-nos a compreender que esses elementos são símbolos da Tua fidelidade. Ajuda-nos a entender que esse ato de Cristo na cruz reflete a Tua fidelidade. E assim, ó Deus, reanima em nós esse fervor pela Tua fidelidade. Muito obrigado por Jesus, muito obrigado pela cruz, muito obrigado a Deus, porque ali o Senhor nos redimiu. E agora, eu quero orar por cada irmão, irmã, jovem, adolescente, juniores, os infantes já batizados, os que vão participar da mesa do Senhor hoje. Deus, que nada possa ser pedimos que o Senhor prepare o nosso coração. Se há necessidade de confissão, que nós possamos nos aproximar do Senhor e confessar pecados. Se há necessidade de arrependimento, que nós possamos nos arrepender. Mas, ó Deus, que nenhum de nós venhamos a lançar mão da mesa do Senhor indignamente.
Assim abençoa a tua igreja agora. Abençoa os teus servos presbíteros que vão ministrar a ceia à tua igreja. Dá, Senhor Deus, que esse momento seja mesmo de refrigério espiritual. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Quero pedir aos irmãos que vão participar da mesa do Senhor e que podem, que se coloquem em pé. Aqueles que não podem, podem ficar sentados, os presbíteros farão chegar para você. Mas aqueles que podem, fiquem em pé para receberem o pão. Depois poderão sentar-se para a oração. Esta mesa é do Senhor, não é da igreja local. Todos os irmãos que estão conosco, membros desta igreja e de qualquer igreja evangélica, você é convidado nosso a participar da mesa do Senhor. Cabe-nos o privilégio da ministração, mas a mesa é do Senhor. Depois de ministrar o pão, tomou também o Senhor um cálice e o deu aos discípulos, dizendo: este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Quero convidar aqueles irmãos que já participaram do pão e que podem, por favor, se colocar em pé para também receberem o cálice.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. E gloriemos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ao Senhor nosso Deus toda glória, honra e louvor, porque Ele é um Deus fiel. Nós temos o privilégio dessa hora de culto tão solene e tão especial. Quero encerrar o culto com um momento gostoso. Igreja é uma grande família, e a família se alegra quando há alegria, né, entre os seus membros, não é assim? Ontem nós celebramos 50 anos da Kátia.
falei para ela, pode falar? Ela falou, pode, pastor. 50 anos ainda é muito jovem. Queria que você viesse aqui. Mas eu sei que temos mais algumas. Tem crianças, não tem? Hoje? Quem está celebrando aniversário essa semana? Que eu não estou. Hã? O Pedro. É verdade, vem aqui, está trabalhando lá em cima. Elisete, vem aqui. Arthur. Silas. Pedro, vem aqui. Quem mais? De repente. Shirley que não está. Hein? A Shirley. A Shirley. Eduardo. Ô Silas, leve um abraço para sua mãe. Ela está assistindo, então, Shirley, o meu abraço, o abraço da sua igreja em você. Que legal, Deus te abençoe. Alguém mais aniversariando? De repente você veio hoje pela primeira vez aqui, não é? Ou segunda, não sei. De repente pode ser, pastor, pode ser só para quem é daqui? Não. Você que veio aqui hoje, está nos visitando, você faz aniversário por essa semana? Vem aqui, deixa eu me abraçar você também. Não precisa dar festa, não. Vale quem fez aniversário não estava aqui? Aham. Egliane nas férias. Ah, Egliane fez aniversário dia 17, nós não estávamos aqui, tá certo. Quem mais? Mais ninguém? Deus abençoe vocês. Que joia. Seu foi ontem, né, meu filho? É, que legal. Ah, você também, Arthur? Deus abençoe. Deus abençoe, Elisete. Deus abençoe, Chile, mais uma vez. Outros irmãos queridos que talvez não estejam aqui, mas que o Senhor os abençoe. Deixe-me fazer um último lembrete. Próximo domingo é o segundo domingo do mês. E esta igreja tem um compromisso de todo segundo domingo do mês ter o nosso culto da dedicação dos nossos dízimos, ofertas, obra missionária, cesta de emergência. Nós atendemos famílias. Lá fora, os nossos diáconos têm lá uma mesa com os kits, que se você quiser participar, está escrito lá, um pacotinho de arroz, ou feijão, ou açúcar, ou pó, fica mais fácil para eles. Se você puder participar, passe lá depois, Genilson e os outros irmãos estão lá, podem atender vocês, tá bem? Vamos orar, fique em pé, uma boa semana, e a graça do nosso Deus alcance você, que o Senhor se agrade em derramar graça sem medida sobre a sua vida. E a vocês, queridos aniversariantes, parabéns. Recebam o abraço desta sua igreja. Oramos. Deus, muito obrigado por cada momento passado na tua casa hoje, desde manhã até agora. Deus, muito obrigado porque o Senhor, na sua muita fidelidade, tem nos abençoado semana após semana. O Senhor nos sustenta, o Senhor nos faz acordar, o Senhor nos dá trabalho, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá família. Oh Deus, como o Senhor é bom para nós, muito obrigado. Agora abençoa os teus servos, teus filhos, as famílias, os irmãos queridos que vão agora para as suas casas e amanhã para os seus postos de trabalho, escola, compromissos. Deus, que a tua graça nos acompanhe, nos assista, Senhor. Siga nos abençoando e dá-nos lembrar cada dia desta semana que a tua fidelidade estará lá ao nosso lado para nos sustentar. Que o amor do teu Filho, Jesus Cristo, que o teu grande amor, imutável, fiel, que a consolação, a comunhão preciosa do teu Espírito e que a graça salvadora seja sobre nós, conosco, em nós, no nosso meio, hoje e até a volta gloriosa de Jesus. Amém. Deus os abençoe.